Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vamos para João capítulo 2, onde o Senhor vai fazer o primeiro milagre dele, que é um milagre de transformar água em vinho. E uma coisa interessante é a gente perguntar assim, por que ele não começou os seus milagres? Porque aqui deixa claro, no versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, lembrando que o ministério para os judeus, principalmente, era de sinais e milagres. Nós devemos sempre ter isso em mente, porque se não tivermos isso em mente, a gente embanana todas as escrituras e vai cair no erro do pentecostalismo, onde as pessoas buscam sinais e milagres numa época em que nós não precisamos mais de sinais e milagres. Porque se você vai lá em 1 Coríntios capítulo 1, você vai ler o Senhor falando, o Espírito Santo falando uma coisa muito importante no versículo 22. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, os judeus pedem sinais, ou milagres, ou grandes coisas visíveis e impressionantes, né? Muita pirotecnia. Eles queriam isso porque eles foram acostumados assim, eles eram um povo terreno, e eles só acreditavam que Deus estaria agindo se eles vissem. O judeu é aquele que queria ver para crer. O próprio apóstolo lá do Senhor Jesus, né? Aquele que não acreditava que era o Senhor, e o Senhor fala, toca nas minhas mãos, né? Não seja incrédulo, seja crente, ou seja, creia que sou eu, em carne e ossos. Aí o seu discípulo fala, Senhor meu e Deus meu. Ele foi além até do que o Senhor queria mostrar para ele. Tomé, ele reconhece que estava diante do próprio Deus ali, o Filho de Deus encarnado, que havia morrido, havia ressuscitado, e agora aparecia diante deles em carne e ossos. O Senhor fala assim, o Senhor não fala em carne e sangue, ele fala em carne e ossos. Muita gente confunde e depois pergunta, mas espera, não está dito lá? Tem um versículo que fala que carne e sangue não entrarão no reino de Deus, tal. Carne e sangue, mas ele está falando de carne e ossos. É muito importante ver esses detalhes que estão espalhados pela Bíblia. Então, voltando ao que eu estava falando, os judeus pedem sinais, eles mamaram na mamadeira dos sinais, desde que Deus os tirou lá do Egito, com mão forte, com muitos sinais, muitos milagres, coisas aterradoras. O mar se abriu, e eles passaram a pé seco no mar, e saíram do outro lado. Alguns céticos dizem que não aconteceu, que isso aí na realidade aconteceu mais para cima, ali naquele braço de mar, né, do mar Vermelho, aconteceu mais para cima, e onde existe só uns 15, 20 centímetros de água. Foi lá que eles atravessaram. Eles não atravessaram no lugar profundo onde o mar se abriu. Atravessaram onde eles teriam apenas 20 centímetros de água. E aí o milagre fica maior ainda, né? O que os céticos não entendem é que, mudando no mapa o lugar da travessia dos hebreus pelo mar, e é isso que consta em alguns documentários, né, desses que aparecem na televisão, que é lá mais para cima, tal, que abriu, né, 20 centímetros de água, eles passaram andando em cima da água. O que eles não percebem é o seguinte, o milagre fica maior ainda. Porque aí Deus conseguiu matar um exército inteiro de egípcios em 20, afogados no lava-pé da piscina, em 20 centímetros de água. Eu falo isso porque quando eu era criança, pequenininho, eu me afoguei no lava-pé da piscina, lava-pés, né? Da piscina do hotel de São Pedro, o grande hotel São Pedro. Minha mãe ficou conversando com uma outra mulher e me pôs sentadinho lá
no lava-pés, e daí começou a chegar gente correndo, o menino está se afogando. E eu estava morrendo ali nos pés dela, ela não tinha visto ainda. Então, se os hebreus atravessaram no lava-pés do Mar Morto, é mais difícil ainda acreditar que um exército inteiro afundou. Talvez fosse um exército de bebês, então, para poder cair de bruço e se afogar no lava-pés do Mar Morto. Mas não, eles atravessaram realmente, e o mar se abriu. E ali depois, no deserto, eles são seguidos por uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvens de dia. Então é tudo milagre, tudo sinais, são alimentados pelo pão vindo do céu, o maná, que no começo da descrição lá de Êxodo, tinha o sabor de mel com coentro, alguma coisa assim, né? Mas mais adiante, quando eles já estão enfastiados daquele maná, eles dizem que tem sabor de azeite, sem curtir, né? Azeite puro, azeite. Quem já experimentou uma azeitona que não foi curtida, ou um azeite que não foi trabalhado ainda, envelhecido e tal, né? Vai achar horrível. Então, aquele milagre que era alimentar eles com o pão do céu, que era o maná, logo se tornou uma coisa que dava ânsia neles. E assim é conosco também, cristãos, né? Quando a gente começa a vida cristã, aquela alegria, e desfruta de tudo. A pessoa fala um versículo, uau, que maravilha de versículo. Ai, ele ora com fervor, ele gosta de falar do Senhor para as pessoas, mas vai passando o tempo, o mundo vai entrando no coração da pessoa, e aí o que vai acontecendo? Ele começa a achar que essas coisas não têm sabor, não têm graça, e aí passa até a achar que ela enjoa, ela causa ânsia. Daí vem falar da Bíblia, vai falar da Bíblia, não tem mais prazer. Vai perdendo a comunhão, não perde a salvação, perde a comunhão.